Olá, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso aulão de hoje. Se você está assistindo essa aula no replay, deixa aqui a sua dúvida para que eu possa te ajudar também. Se você está vendo no YouTube, dá um like aqui, se inscreve no canal. E para quem está aqui no Instagram, não deixa aí de deixar a sua dúvida, seu insight da nossa aula de hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos aqui na nossa semana de preparação, né, para o treinamento gratuito, meu escritório de arquitetura. E hoje eu quero trazer um tema que é super, super importante. Ele é a base do nosso negócio, que é a questão da nossa organização e do nosso entendimento com relação aos processos de um escritório, né? Muitas das vezes nós não conseguimos nos organizar porque nós não sabemos como funciona de fato, qual é o caminho que eu devo seguir, né? Quais são os processos que existem no sentido de organização para que eu de fato consiga aí ter mais velocidade, mais agilidade, principalmente mais lucratividade, né, nos nossos projetos. Afinal de contas, a gente gerenciar 3, 5 projetos, né, ao mesmo tempo é desafiador, não é impossível, longe de ser impossível. E a gente só consegue isso se a gente de fato estiver organizado, né? E eu quero trazer aqui um pouquinho sobre como eu me organizo, como eu faço aqui a organização do escritório. Quero te trazer alguns conceitos que é importante você ter conhecimento para se organizar a partir de hoje. E lá no nosso treinamento gratuito, meu escritório de arquitetura, eu vou aprofundar ainda mais tudo isso que a gente vai aprender hoje. Como eu falei, é preparação, né? Para você estar pronto para o nosso encontro, aí que vai começar no dia 24 de agosto. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá na bio, se inscreve agora mesmo, porque vai ser uma semana incrível de muito, muito conteúdo, de bônus, de presentes. E aí você precisa entrar no grupo do WhatsApp para você poder receber o link de acesso da aula, porque não vai ser aqui no Instagram. Hoje vamos falar um pouquinho sobre organização e processo de projeto. Eu quero que você entenda, então, a base da organização, né, de um escritório, seja físico, seja home office, não importa a forma como você trabalha, como você atua, o que importa é você entender um pouco sobre o que está por trás de tudo, né? Quais são os processos básicos que você precisa ter conhecimento e mais do que isso, eu quero que você saia dessa aula entendendo por onde você começa a sua organização. Esse é o nosso principal objetivo hoje, para que você realmente comece a conquistar os seus resultados. E quando eu falo de resultado, eu estou falando também em você ter mais tempo livre, não é mesmo? Porque, de fato, um escritório sem gestão e sem organização, ele não consegue crescer. Presta muita atenção nisso que eu acabei de falar. Se você não tiver gestão e organização, você não vai conseguir crescer ao longo do tempo. Pode ser que num primeiro momento, né, quando você trabalha sozinho, bem no início, quando você ainda tem poucos clientes, poucos projetos, você vai conseguir levar a sua vida por um tempo super desorganizada, né? E quando eu falo desorganizada, eu não estou falando somente desorganizada de fato, né? Como uma pessoa desorganizada. Mas eu estou falando também como uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento sobre a organização que precisa ter, né? Então, às vezes, a gente não organizou algumas coisas porque, de fato, não sabe como organizar. Mas, com a aula de hoje, você vai entender como se organizar e não tem mais desculpa, né? Mas o fato é que, à medida que você vai conquistando mais clientes, né, que a sua vida vai se tornando mais ocupada, que você começa a ter um volume maior de trabalho, você simplesmente não vai conseguir crescer sem organização. E partindo para um segundo momento, né, que é ainda mais complexo, quando você começa a construir a sua equipe, aí sim, que se não houver organização, meu amor, aí que a coisa não vai funcionar mesmo, né? Porque não tem como eu construir
uma equipe sem ter padronização e organização. Você não vai conseguir delegar para essa equipe, né? Você vai ter uma pessoa te ajudando, 2, 3, 4, mas você vai continuar super sobrecarregado, tendo que ensinar absolutamente tudo que a pessoa tem que fazer. Ou seja, você vai precisar ficar do lado dessa pessoa o tempo todo para que, de fato, ela produza, né? Então, para quem está começando ou para quem ainda trabalha sozinho, começa do jeito certo, né? Pega essas dicas de hoje, já aplica no seu dia a dia, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, né? E lá na frente, às vezes, é mês que vem. De repente, né, o seu negócio começa a dar certo, começa a ter resultados, principalmente se você participar do treinamento gratuito, meu escritório de arquitetura, você vai ver que em uma semana você já vai mudar completamente sua realidade. E aí, se você não está preparado para essa mudança, as coisas não acontecem, né? Aí o que vai acontecer? Você vai se sobrecarregar absurdamente de trabalho, você não vai ter tempo para mais nada, né? Você vai ficar dias, horas e noites trabalhando feito doido. E vai chegar um ponto que você vai se esgotar profissionalmente, né? Que você vai pensar, meu Deus, eu acho que eu não quero mais saber de projetos, eu não aguento mais. E por que eu falo isso? Porque eu passei por isso, né? Eu cheguei no meu esgotamento mental, profissional e de tudo um pouco. Porque eu não tinha ideia de como criar os meus processos, como me organizar. E aí começa a ficar realmente muito pesado, muito difícil, né? Então, para que você não passe por isso, vamos corrigir isso agora já, de imediato. Bom, e o que você ganha com tudo isso, né? Além de tudo que eu falei, mas você vai ganhar muito, algo que é super importante, porque eu vou estar falando do cliente, né? Você vai ganhar credibilidade com seus clientes. Você vai também transmitir uma imagem de profissionalismo. Porque por mais que você pense que organização, processo, gestão é algo interno, né, do nosso negócio, na verdade é interno, porém ele transmite, né? Quando eu sou uma pessoa organizada, quando eu tenho processo, automaticamente o meu atendimento com o cliente muda, a forma com que eu entrego o meu trabalho também muda, e como consequência você ganha credibilidade e profissionalismo diante do seu cliente. E isso é fundamental para que nós possamos crescer, né? Mas mais do que crescer, para que você consiga cobrar cada vez mais pelo seu trabalho, para que você tenha um reconhecimento diferenciado dos clientes. Porque o cliente percebe quando o arquiteto não é organizado. Assim como ele percebe, né, a falta de profissionalismo. E quando o arquiteto, o designer ou o engenheiro, ele não tem conhecimento sobre processo, gestão, organização de um negócio da área, ele vai transparecer isso para o cliente. Pode ter certeza disso, né? Então a gente tem esses ganhos também. Além disso, você vai ganhar com disciplina, porque uma pessoa organizada, ela é mais disciplinada, né? Porque ela sabe o que fazer, não dá tanto trabalho. A gente tem que entender que a nossa área, né, ter um escritório de projetos ou de obras, faz com que nós tenhamos que lidar com muitas áreas diferentes. Ou seja, eu tenho que cuidar, né, da minha marca, eu tenho que cuidar do meu marketing, eu tenho que cuidar das minhas vendas, eu tenho que cuidar da gestão, eu tenho que cuidar dos detalhamentos, eu tenho que atender o cliente, né? São muitas áreas diferentes. E para agravar tudo isso, ainda por cima, nós temos cada cliente de um jeito diferente, né? Porque cada projeto vai ser único. Nós trabalhamos com personalização. E quando eu falo de personalização, nossa, eu falo de algo muito mais complexo, né? Porque cada cliente vai ser um cliente, ele vai ter um desejo específico, o projeto dele vai ser específico, então isso também dificulta muito que tenhamos organização,
né? E exatamente, ó, a questão das entregas, né? Quando a gente não está organizado, a gente não entrega o projeto no prazo, ou a gente esquece alguma informação, alguma coisa que o cliente pediu. E isso tudo vai impactar no quê? Na nossa credibilidade e no nosso profissionalismo como profissionais, né? Então, essa disciplina, essa organização vai me trazer a disciplina que eu preciso. Vai me trazer também qualidade para o que eu faço, né? Porque quando eu entendo um padrão, quando eu entendo o que é correto, qual é o caminho que eu devo seguir, fica muito mais fácil para eu melhorar e aprimorar, né, o que eu estou fazendo. E com isso, eu vou ganhando cada vez mais qualidade. Além disso, o tempo livre, né? Quem aqui não sonha em ter mais tempo livre? Esse foi o meu maior desafio e maior objetivo sempre, desde que eu comecei a ter muitos problemas com organização e falta de tempo. E tudo que eu mais queria era ter tempo livre. Mas com tudo isso, é possível sim ter tempo livre. E é possível também crescer, que é o mais importante, né? Nós termos cada vez mais projetos, cada vez mais clientes e cada vez mais resultados. Então, por onde que eu começo a pensar na minha organização? A minha organização, ela vai começar por eu entender o caminho do projeto, né? Sempre que a gente for pensar em mapear processo, em mapear procedimento, mapear um projeto, seja lá o que for, criar uma rotina, uma organização, eu preciso pensar do início até o fim daquilo que eu faço. No nosso caso, é o projeto, né? Então, eu preciso entender e ter clareza do que é o início de um projeto e o que é o fim de um projeto. O que está nesse caminho, né? O que percorre esse caminho? Porque senão dificilmente eu vou entender aonde que eu estou errando, o que eu preciso ter clareza, onde é que eu preciso melhorar, o que melhorar, como melhorar, né? Então a grande maioria dos profissionais peca porque não sabe o caminho do projeto, não entende como é que funciona desde o momento que o cliente fechou o projeto com você até o momento que você entrega o projeto para ele. O que acontece nisso tudo? Né? Qual que é esse caminho que eu vou trilhar com o meu cliente e vou trilhar dentro do meu negócio? Então, o que a gente precisa entender? A primeira coisa é começar do jeito certo. Isso já deve estar claro para você, né? Por quê? Porque muitos profissionais começam do jeito errado. Ah, Yasmine, como assim do jeito errado? Vou te dar alguns exemplos. O cliente entra em contato com você para pedir um orçamento, né, uma proposta de projeto. Aí você faz o quê? Você vai até o cliente correndo na hora, você faz levantamento técnico, você faz um desenho, né, faz um estudo preliminar, porque o cliente, né, chega e fala: "Tá, mas você não vai me apresentar nada? Você não vai me apresentar nenhum desenho para ver se eu gosto antes de te contratar?", né? Ou você, por insegurança, vai lá e faz o levantamento de todo o apartamento, de toda a casa, faz foto, faz tudo antes do cliente contratar. Esses são dois erros, né? Apenas dois erros que a grande maioria dos profissionais cometem, que é o jeito errado de começar. Por quê? Porque levantamento técnico faz parte do nosso trabalho. Tem que fazer parte da contratação. O cliente tem que pagar por isso. Logo, eu só faço isso depois que o cliente me contratou, né? Outro ponto, faz só um croquis para mim, só uma plantinha, só isso, só aquilo. Também faz parte do nosso trabalho. Nós precisamos receber para isso. Então, são, né, algumas coisas que não é começar do jeito certo, que geram um custo para você, que gera tempo de envolvimento e que faz com que você não tenha resultados. Então, como é que eu faço para começar do jeito certo, né? Vamos entender como é que se começa do jeito certo. A primeira coisa é eu entender quais são os itens que compõem o caminho do projeto, né? Então, imagine que você fechou o projeto agora,
Vamos fazer o caminho, percorrer o caminho até a entrega final do cliente. O cliente fechou comigo, primeira coisa, assina o contrato, né? Assina o contrato com ele. Bom, agora o que vem? O cronograma de projeto é a primeira coisa. Por que o cronograma? Porque o cronograma faz parte da sua organização. Se nós não definimos data de entrega, né? Data de início, meio e fim para um projeto, dificilmente a gente consegue, primeiro, né, trabalhar cada vez mais rápido, porque a gente fica muito solto, e isso é ruim, porque a gente estende muito o prazo. Segundo ponto, quando eu não passo uma data para o cliente, eu também deixo esse cliente inseguro, o que não é bom, né? Porque eu não vou estar gerando confiança nesse cliente. Então, projeto tem que ter começo, meio e fim, para que eu possa me organizar como profissional e para que o cliente também se organize e se sinta seguro com o meu trabalho. Depois do cronograma, então, eu vou fazer o briefing. Aí é que, de fato, eu faço o briefing, né? Também tem muita gente que vai fazer reunião com o cliente para se apresentar, para, né, conhecer o cliente, vai lá e faz um briefing gigantesco. 300 mil folhas, né? Pergunta tudo para o cliente, quantas portas ele quer, quantas gavetas, quantos isso, quantos aquilo, né? Não, essas perguntas, elas vão acontecer depois que você fechou o projeto com o cliente. Aí que você faz o briefing, né? Então eu entrego um cronograma para o cliente, depois eu vou de fato começar o briefing, vou fazer o briefing com ele. Fiz o briefing com ele, você vai fazer o levantamento técnico, se assim for necessário, né? Se for um projeto de distância, você vai solicitar as plantas, enfim, vai resolver. Depois que você fez o briefing, o levantamento técnico, aí você vai conceituar esse projeto, né? Então você vai sentar, vai pesquisar, vai pensar, vai montar o seu conceito de projeto. A partir desse momento, você vai construir o layout, né? A planta baixa do projeto. E você vai apresentar esse layout para o cliente em planta baixa mesmo, né? Então, você vai montar, até tem um layout aqui. Você vai montar o layout do projeto e aí você vai fazer a reunião com o cliente, né? Isso aqui é um layout, ó, um layout de projeto. Você vai apresentar algumas opções de layout. Aqui no caso, ó, eu montei 2 layouts. Você vai apresentar, vai discutir com o cliente, vai deixar para que ele pense sobre isso. Por quê? Porque faz parte da sua organização executar o projeto nas etapas certas para que você não tenha retrabalho. Se eu não faço layout, já começo direto a fazer o 3D, eu vou ter retrabalho. Logo, meu processo de projeto vai estar errado, porque vai me dar muito mais envolvimento e você vai ter aí um monte de alterações de projeto. Então, montei o layout, apresentei com o cliente aprovou meu layout? Legal, agora eu vou partir para as imagens, né? Então, agora eu vou construir o 3D, vou preparar as imagens, né? Vou renderizar as imagens, vou marcar uma nova reunião com o cliente e vou apresentar esse projeto. Apresentei o projeto, deixa com o cliente por um certo tempo essas imagens para que ele pense, analise. Se ele decidir alterar o projeto, você faz uma nova reunião de alteração. Aí, a partir disso, você altera, né, apresenta de novo. E você não vai partir para o executivo antes desse processo. Por quê? Porque senão você vai ter alteração no executivo. Né? E o executivo, ele deve estar, o preliminar tem que estar 100% aprovado para você ir para o executivo, senão você vai perder muito tempo. Né? Aí depois o cliente aprovou, não, Yasmin, é isso mesmo, o estudo preliminar é esse, adorei, pode partir para o executivo. Aí que você vai trabalhar nas pranchas técnicas finais para entregar para o seu cliente. E aí você vai fazer a reunião de entrega para o cliente, né? Ah, Yasmin, mas o que isso tem a ver com organização? Isso tem tudo a ver com organização. Se você não constrói os passos certos de projeto, você nunca vai ter organização, né? Porque você deixa solto,
você cria um monte de problemas de alteração de projeto, você perde muito tempo, você cria situações não tão bacanas com o cliente, porque muitas vezes demora demais, né? E por aí vai, aí a coisa começa a realmente ter problema. Bom, agora que você entendeu um pouquinho sobre os passos, né, que compõem um projeto para que você comece a se organizar, o próximo passo da organização e da gestão de processos é eu padronizar tudo, né? Sim, se você quer trabalhar cada vez mais rápido nos seus projetos, porque assim, se você deseja, né, realmente ser um arquiteto empreendedor, o que é um arquiteto empreendedor? Um arquiteto 10K, né, que eu chamo, que são os meus alunos do treinamento arquiteto 10K, que faturam mais de 10 mil reais todos os meses. Você precisa ser um empresário, logo, você precisa estar sempre pensando como eu posso produzir cada vez mais rápido para aumentar a minha lucratividade. Né? Eu não estou falando aqui que é para você fazer um projeto mais ou menos. Eu estou falando aqui que é para você fazer projetos com qualidade, mas com velocidade também. Por quê? Porque o dono de um negócio, ele está constantemente pensando o quê? Como eu posso produzir mais rápido, né? Como eu posso ganhar mais? Como eu posso ter mais lucro? Como eu posso fechar mais projetos? Essa é a mentalidade que você tem que ter. Esse é o foco que você tem que dar, né? Como eu posso cada vez lucrar mais? Hoje eu trabalho fecho 2 projetos. Como eu posso fechar 4? Como eu posso fechar 5? Né? Esse é o nosso objetivo. Então, quando eu padronizo tudo, eu ganho muita velocidade. Ah, Yasmin, mas como assim padronizar tudo? É importante que você tenha documentos padrão. Documentos, pranchas que você replica no seu trabalho. Porque, como eu falei, já é tão complicado, né, a nossa área, porque cada cliente é um cliente, cada projeto é único, já fica tão difícil de padronizar as coisas, né? Já fica tão difícil porque não é um trabalho repetitivo. A cada cliente é um novo desafio, é uma nova proposta, é uma nova identidade, é tudo novo. Então, tudo que for possível que eu possa padronizar, padronize. E a padronização começa principalmente na organização, né, dos nossos documentos, da parte de processo mesmo de projeto. Porque aí o desenho e a escolha do cliente especificamente, isso vai variar. Mas existem muitas coisas que eu já posso deixar pronta para que eu ganhe velocidade, né? Então, a primeira coisa para eu ganhar velocidade é eu ter uma nuvem, né? O que é uma nuvem? É um programinha na internet, né? Uma hospedagem dos seus documentos. Por quê? Porque vai que acontece do seu computador estragar, né? Ou como aconteceu comigo, meu notebook foi roubado durante uma visita em um cliente e os meus documentos estavam todos dentro do computador e eu perdi tudo, né? Porque eu não tinha nuvem ainda. Então, tenha nuvem com certeza. Depois, padronize suas pastas dentro dessa nuvem, né? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Por quê? Porque você tem coisas que você não pode perder tempo pensando. Se cada vez que você fechar um projeto, você tem que parar tudo e pensar: como eu vou salvar essa pasta ou esse projeto? Aonde que eu vou salvar? Como que eu vou salvar? Ou o cliente te manda um WhatsApp, né, que a gente recebe toda hora, e fala: Yasmin, eu preciso da planta de gesso da minha casa. Consegue me mandar de novo porque eu perdi? Você tem que achar rápido essa planta, né, para você não perder tempo. Aí como é que você acha rápido? Tendo uma padronização. Porque aí você vai saber que sempre vai estar no mesmo lugar, independente do cliente, né? Documentos padrão também. Recebeu um pedido de orçamento, né? Oi, Yasmin, tudo bem? Sou fulana de tal, quero um orçamento de um projeto, né? Quero marcar uma reunião. Você não pode simplesmente ficar um dia inteiro
montando uma proposta, você tem que ter uma proposta pronta, né? Onde você só vai alterar as informações e vai encaminhar, ou encaminhar não, né? Vai apresentar para esse cliente. Mas eu não posso passar o dia inteiro montando uma proposta, né? Eu vou adequar a minha proposta ao cliente, às necessidades dele especificamente, ao projeto que ele quer, mas tem que ser jogo rápido. Eu tenho que rapidamente, no máximo em 1 hora, montar uma proposta, né? Então eu tenho que ter lá a minha planilha, que eu calculo as minhas horas. Aí eu pego lá, calculo as horas que eu imagino que vou gastar naquele projeto, jogo para minha proposta, pronto, né? Meia hora, 20 minutos, 1 hora, tá pronta a minha proposta. Já posso agendar reunião com o cliente. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa, um profissional multitarefas, né? Você tem que captar clientes, cuidar do Instagram, cuidar dos projetos, gestão, marketing, vendas. Então, eu tenho que ter organização, senão eu não dou conta. Senão eu fico lá remando sempre no mesmo lugar. Então, documentos padrão, a proposta padrão, um contrato padrão, que você só vai trocar as informações do cliente, o briefing padrão, né? Cronograma padrão, tudo prontinho. É só você adequar para cada cliente. Depois vem a parte dos desenhos, né? Que são as pranchas padrão. Eu tenho os meus manuais de projeto, que inclusive eu entrego para os alunos do Arquiteto 10K. Na verdade, eu entrego tudo, né? Documentos padrão, tudo mais, planilha de horas. Mas as pranchas padrão também vão me trazer velocidade de desenho, né? Antigamente eu fechava um projeto, aí cada vez que eu ia desenhar uma prancha, eu montava o selo do zero. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Perdia meia hora lá montando o selo. Né? O selo é um detalhe. Mas se você fizer com tudo, isso, tiver essa demora com tudo, as chances de você perder muito tempo são imensas. Né? Então tem as suas pranchas padrão também. Controle das suas horas, isso é muito importante, gente. Quem quer ser uma pessoa organizada precisa controlar suas horas. Ah, Esmili, como assim controlar minhas horas? Você já sabe, se você não sabe, vai saber agora que você tem que cobrar por hora, certo? Que cobrar por metro quadrado não faz sentido algum. Logo, se eu cobro por hora, eu tenho que entender quanto tempo eu gasto para fazer um projeto. Certo? Senão eu nunca vou saber quantas horas eu preciso para calcular o custo da hora e calcular o valor do projeto. Logo, se eu não sei quanto que custa a minha hora, quantas horas eu levo, eu preciso começar a anotar as minhas horas. Né? Então, tenha uma planilha onde você vai anotando. Sentei para fazer um projeto, começa a anotar quantas horas você vai gastar com aquele projeto. Por quê? Porque quando você for lá montar o seu planner de projetos, né? O seu painel com todos os projetos, com todos os itens de projeto, como você vai saber se você vai considerar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana para fazer um projeto, se você não sabe quantas horas você leva, né? Então você não consegue nem se organizar. Porque você não tem ideia do tempo que você gasta para fazer as atividades. Então, é importante eu controlar minhas horas. Depois, é importante também que eu tenha checklists de revisão, né? Por quê? Porque quanto mais rápido eu revisar aquilo que eu estou fazendo, mais velocidade eu vou ter. Por exemplo, eu lembro que no início, né, eu preparava lá o projeto de uma casa para levar na prefeitura. Aí eu não tinha checklist, eu não tinha padrão, não tinha nada de nada, né? Então o que eu fazia? Pegava a pastinha do meu cliente, colocava dentro o que eu achava que eu tinha que levar na prefeitura. Não tinha checklist nenhum. Chegava na prefeitura, o que acontecia? Eu esqueci o bendito de um documento, né? Puxa vida, esqueci a matrícula do terreno. Aí tinha que voltar em casa, buscar a matrícula do terreno.
perdi um tempão, né? Perdi a tarde toda, porque às vezes a prefeitura era longe. E aí, o que isso acontece? Perda de tempo, né? E a nossa cabeça tá sempre cheia de 1000 coisas, não tem como nós lembrarmos absolutamente de tudo que eu tenho que levar. Monta um checklist para tudo, porque aí você não esquece de nada, né? Sair de casa, revisa o checklist e resolvido, consegui resolver. Então, checklist para revisar. Também checklist para revisar projeto, né? Muitas vezes os projetos voltavam da prefeitura, muitas vezes, porque eu esquecia uma informação, eu esquecia uma cota, eu esquecia de apontar um item específico. Então, mapeie também os itens de cada planta para você revisar, né? Montei a planta de paginação. Larga a planta, né? Depois vem outro dia revisar, pega o checklist. O que não pode faltar aqui nessa planta de paginação? O nome do produto, a metragem, a quantidade, enfim. Né? Vai dando um check lá no teu checklist para conferir o projeto. Isso, por que é tão importante padronizar tudo? Porque quando você contratar alguém para te ajudar, como é que você vai revisar o que a pessoa fez? Com o seu checklist também, né? Algumas pessoas me perguntam assim, Yasmine, mas como é que tu faz para delegar? Hoje eu tenho os meus manuais de projeto, né, que todos os meus alunos têm também e usam, onde entrou um colaborador novo, uma pessoa nova, eu entrego o manual para ela e ela vai ler o manual e vai entender como é o padrão dos meus projetos. Aí, quando eu falar para ela assim, fulano, faz uma planta de paginação, ela vai abrir o manual, vai lá na página da paginação e ela vai reproduzir o que está ali. Claro que no projeto específico, né, o revestimento específico, mas a nomenclatura, os desenhos, como desenhar, qual pena vai ter, qual fonte que vai ter, tudo isso está descrito no manual. Então eu não preciso sentar do lado da pessoa e passar o dia inteiro ensinando ela a montar uma paginação. Por quê? Porque está pronto no manual. Né? Olha o quanto de velocidade que eu ganho com isso. Depois, cronograma, né? Eu anotei o cronograma aqui justamente porque projeto precisa ter começo, meio e fim. Não dá para você deixar solto. Não dá nem para você falar para o cliente: daqui uns 15, 20 dias eu te apresento. Não dá. E também não dá para você falar isso para você. Porque senão você vai adiar esse projeto para amanhã, para depois e para depois, né? E hoje eu não estou afim, amanhã estou sem inspiração, e aí o WhatsApp não para de tocar, e você, quando vê, passou o dia, você não fez nada, né? Vai me dizer que não é assim que acontece. Então, tenha cronograma, porque esse cronograma vai lá para o seu planner de projetos, onde você vai lançar todos os projetos que você tem para entregar. E aí você vai ter, né, um panorama do seu mês, das suas semanas, o que está acontecendo. Inclusive, para você ter clareza se você precisa buscar um novo cliente ou não. Né? Quando eu preencho lá o meu planner, que nada mais é do que uma agenda, onde eu coloco a data de entrega de cada projeto, de cada item de projeto, e eu olho para aquilo tudo, eu consigo visualizar o quê? Olha, até a data X eu tenho projeto, tenho receita para receber. Então, quem sabe eu posso dar uma segurada, né, no meu marketing, na minha captação, para focar nisso. Ou eu vou olhar para tudo isso e vou perceber, nossa, tá acabando o projeto, tá acabando o recebimento, as receitas dele, eu preciso buscar um novo cliente. Né? Percebe que é uma mentalidade completamente diferente, né? Não é fechei um cliente, baixa a cabeça ali, foca, esquece do mundo e só faz aquele projeto. Não, dessa forma você nunca vai ter volume de projetos. Você vai ter um cliente e pronto. Aí, sabe Deus quando vai ter outro, né? Porque até você se dar conta de que o cliente acabou, de que você precisa buscar um novo, você vai ficar aí talvez um período sem clientes. E isso é muito ruim.
né? E aí depois eu repito isso sempre, né? Eu sigo sempre essa mesma ordem, essa mesma lógica, certo? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês sobre a nuvem. Quais são as opções de nuvem que existem? Que eu conheço pelo menos, né? Existe a nuvem que é o Google Drive, existe a nuvem que é o Dropbox e existe a OneDrive. Ah, Yasmine, qual a diferença deles? Olha, eu acho que é muito pessoal. Eu gosto do Google Drive. Sempre usei, sempre me dei super bem, né? E gosto muito do Google Drive. Mas você pode optar por alguma outra se fizer mais sentido para você, tá? Não é uma regra, não é obrigatório. Bom, agora as pastas, né? Essa aqui é a nomenclatura que eu utilizo, né? Tira um print da tela aí. É a nomenclatura que eu uso para as pastas. Nome do cliente, né? No caso aqui para projeto, né? Primeira pasta é o nome do meu cliente. Segunda pasta são os documentos. O que vai estar dentro desses documentos? Vai estar o briefing, o contrato, levantamento técnico, né? Que vai ter as fotos, RRT, toda essa parte de documentação. Depois eu vou ter a pastinha dos programas. Dentro da pastinha dos programas eu vou ramificar, né? Por exemplo, para SketchUp e para ArchiCAD, ou para SketchUp e AutoCAD. Aí dentro de cada programa eu vou salvar os arquivos que eu trabalhei naqueles programas, certo? Depois eu vou ter uma pasta chamada apresentação. Depois eu vou ter uma pasta chamada pranchas, que aí eu vou ter o EP, que é o estudo preliminar, e o PE, que é o projeto executivo. Então, eu vou ter a pasta pranchas, depois vou ter a EP e a PE. E ali dentro eu vou salvar os PDFs dessas pranchas, né? Que vão ser as pranchas que eu vou entregar para o cliente. E por último, eu tenho a pastinha chamada imagens, que é onde vão ficar os renders, né, do projeto. Então, essa nomenclatura é um exemplo de formato de padronização de pastas, onde cada vez que eu fecho um novo cliente, eu pego isso tudo, levo, né, crio a de um novo cliente. Então, você pode ter essas pastinhas salvas, padrão, aí você só copia e cola, edita o nome do cliente e começa a salvar os arquivos ali dentro. Olha só o ganho que você vai ter, né? Quando você precisar buscar um arquivo muito tempo depois, porque às vezes a gente vende um projeto hoje, o cliente executa 3 anos depois. Isso acontece. Como é que você vai lembrar onde é que está salvo as pranchas daquele cliente? Com a padronização. Aí você não esquece. E da mesma forma, se entrar um colaborador para te ajudar, ele vai seguir essa mesma nomenclatura, né? Não vai ter erro. Não tem perigo dele salvar num lugar que não tenha nada a ver com a história. Então, utilizem padronização para as pranchas de vocês. Um outro item que é super importante, que eu preciso passar por ele, é você definir o seu nicho, né? Yasmin, o que tem a ver nicho com organização? Tem a ver que fica muito mais fácil você ter organização e padronização de processo quando você atua no mesmo nicho. Por quê? Porque cada projeto é um projeto, né? Já te falei, cada cliente vai ser um cliente. Mesmo que você atue em residencial, você vai ter ainda muitas variações dentro de um cliente para o outro. Imagina se cada vez que você for fazer um projeto, você pegar de um nicho diferente, que possui necessidades diferentes, né? Plantas completamente diferentes. Então, quanto mais nichado você for, mais velocidade você vai ter nos seus projetos, certo? Então, assim que possível, assim que você conseguir, comece a dar foco em um nicho só, porque você vai ter muito mais velocidade. E sem contar que você vai ser visto como um especialista. E isso não existe nada igual. Quando eu sou nichado em algo específico, eu sou visto como especialista.
Isso é uma realidade. E com isso eu ganho a autoridade, né? Muito importante. Então, continuando aqui, falamos um pouco de processo, falamos de organização, mas vamos continuar agora na organização, que é a rotina, né? Afinal de contas, eu só consigo produzir cada vez mais, com cada vez mais velocidade, se eu tenho uma rotina. Então, eu vou te falar aqui algumas coisas que eu faço, que fazem com que eu tenha muita rotina, porque com isso eu ganho velocidade e consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer, né? Sempre na segunda-feira, o que eu faço? De manhã bem cedinho, né? Isso eu faço porque eu gosto dessa forma, você pode fazer do seu jeito, não tem uma regra. Mas eu faço o quê? Eu abro meu planner de projetos que vão ter todos os meus clientes, tudo que tem que ser entregue nos próximos dias. E eu abro e eu pego um caderno mesmo e começo a fazer uma lista de tudo que tem que acontecer naquela semana, né? Então faço uma relação, olhando para o meu planner, monto uma relação de tarefas, todas as tarefas que eu preciso, que eu tenho horário marcado, eu gosto de colocar no Google Agenda, né, no Google Calendário, porque ele vai tocar no meu celular. Então, por exemplo, segunda-feira, 2 da tarde, eu tenho uma reunião de apresentação de projeto. Coloco lá na minha agenda para que toque 1 hora antes, pelo menos para eu me organizar, né? A segunda e terça eu preciso produzir as imagens do projeto tal e tal. Coloco na minha agenda, né? Baseado no meu planner. Aí, isso eu organizo a minha semana toda, né? Tudo que eu tenho para fazer na semana, eu anoto nessa agenda. Mas é importante também que você defina atividades que você realmente vai conseguir produzir naquele período de tempo ou naquela semana, né? Porque senão muitas vezes a gente acaba se frustrando, a gente coloca um monte de coisa, só que na verdade não dá tempo de fazer tudo aquilo. Então, cuidado, né? Não coloque tarefas demais. Coloque aquilo que realmente você vai dar conta de fazer, até para você não se frustrar. Aí uma dica bem legal é você definir blocos de tempo, né? Existe aquela técnica Pomodoro que você define, acho que é 15 minutos, aí para, mas faça blocos de tempo. Então, se por exemplo, eu vou começar a trabalhar às 8 horas da manhã e eu preciso montar, por exemplo, 3D de um quarto. Define blocos de tempo para isso. Então, das 8 às 9, eu vou me concentrar nesse 3D. O que eu faço? Não desligo o telefone, né? Mas deixa o telefone de lado no silencioso, se desconecta de tudo, foca naquela 1 hora extremamente focado. Depois, né, passou essa 1 hora, desliga, desconecta um pouco do projeto, levanta, né, toma uma água, olha as mensagens do telefone, dá uns 5, 10 minutos, depois bloco de tempo de novo. Foca de novo naquilo que você precisa fazer. Isso vai te ajudar a ter mais velocidade, mais concentração, né? Porque a nossa mente, ela leva um certo tempo para se concentrar. E aí, se você fica o tempo todo distraído, né? Comecei o 3D, tocou o WhatsApp, pega o telefone, né? Olha, aí continua, continua, isso vai te desfocar. E com certeza você vai levar muito mais tempo do que você realmente gostaria naquela tarefa, né? E uma outra dica é se permita descansar, né? Porque a gente precisa ter momentos de descanso. Eu sempre falo, né? Momentos de autocuidado. Porque como nós somos pessoas muito criativas, nosso trabalho é pura criatividade. Se eu não tenho momentos em que eu desligo, né? Me desconecto, relaxo um pouco, é como se a gente começasse a atrofiar nossa criatividade. Até que chega um ponto que a gente fica completamente sem criatividade, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, busque, né, ter esses momentos em que você vê uma outra coisa qualquer, assiste um vídeo, olha imagens, né, outras coisas que não são relacionadas à arquitetura, para que você consiga se desligar um pouco.
da área e depois você volta com as energias recarregadas, né? Mas é muito importante que você construa uma rotina, que você tenha lá as suas tarefas de todos os dias, né? Que você anote o tempo que você gasta com cada projeto, que você tenha uma agenda com os horários e com os compromissos que você tem para realizar, porque tudo isso vai fazer muita diferença. Isso com certeza vai contribuir para a sua produtividade e para os seus resultados, né? Então, muita atenção nisso. Então, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho a respeito de organização e processos. Claro que tem aí mais uma infinidade de coisas que a gente poderia tratar, né? Mas esse aqui é o início. É o início de uma organização eficiente. É o início de você ter um negócio que, de fato, tem base para crescer, né? Eu não quero aqui, nas minhas lives, nas minhas aulas, nos meus treinamentos, te trazer hackzinhos, né? Que você vai aplicar, vai dar resultado hoje e amanhã não vai dar mais. Eu quero que você construa um negócio sólido, um negócio que cresce a cada ano, que te traz resultados, que faz com que você daqui 5 anos seja um profissional em outro patamar, né? Que você tenha a sua equipe, que você tenha tempo livre, que você realmente realize seus sonhos com a carreira, porque é isso que a gente quer, né? A gente não quer ser só mais um fogo de palha aí no mercado, porque tá cheio de fogo de palha no mercado. Pessoa que chega, vai lá, aplica requisinho aqui e ali, explode e de repente desaparece. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha um negócio que vai se perpetuar ao longo dos anos, daqui 10, 15, 20 anos, você vai olhar para trás, né, e você vai se sentir orgulhoso do seu negócio, vai ver uma grande carreira construída, vai ter orgulho de quem você se tornou. Tá certo? Um grande beijo, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí em uma próxima aula.